Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro no canal Direito Especial. Hoje, excepcionalmente, eu vou responder a uma pergunta que fizeram em alguma das minhas redes sociais sobre a defesa criminal da pessoa com TEA. Quer saber mais? Espera aí que eu já te falo. Pois é, gente, tem uma pessoa, que eu não vou revelar o nome aqui, que me fez uma pergunta, mandou uma mensagem perguntando o seguinte: autistas estão recebendo o justo julgamento criminal pela adequação de seu comportamento? Eu sou autista de nível 1 de suporte, mãe de uma criança também autista. Eu fui processada por desacato a funcionário público e estou sendo condenada devido à minha incapacidade de provar que a minha reação foi um descontrole emocional momentâneo decorrente da minha condição. Ela mandou contando mais detalhes dessa história que eu considero que não sejam muito relevantes para a resposta que eu vou dar. Em suma, o que ela pergunta é, ela teria cometido o crime de desacato, deve ser uma repartição pública no momento de tensão, né, pela história que ela me contou aqui, e foi processada e não teve um tratamento diferenciado, apesar de ser autista. Então, para a gente entender e responder a essa questão, nós temos que ir a alguns dispositivos da lei penal e da lei processual penal para que a gente chegue a uma conclusão sobre a pergunta que faz essa nossa colega das redes sociais, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que no direito penal tem duas coisas. Tem a inimputabilidade, que é a impossibilidade absoluta de você aplicar a pena numa determinada pessoa, isso é inimputabilidade, e a semi-inimputabilidade, que é a situação em que a pessoa, você aplica a pena, mas aplica de forma diferenciada, mais dosada, né? Porque aquela pessoa tem uma condição pessoal que a impede de ter completo conhecimento, completo discernimento da ilegalidade da conduta que ela está praticando. Eu vou explicar para você aqui mais ou menos. Sobre a inimputabilidade, o artigo 26 do Código Penal diz o seguinte: é isento de pena o agente, quer dizer, o agente é a pessoa que pratica uma conduta, né? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eu queria dizer para vocês que eu acho péssimas essas expressões que o nosso Código Penal e de Processo Penal utiliza, tá? Os dois são dos anos 40, em que era normal chamar uma pessoa que tinha deficiência, uma pessoa com deficiência, de retardado, de louco, essas coisas, sabe? Isso é um resquício de um tempo que ficou para trás. Eu acho até que já chegou a hora de modernizar o nosso ordenamento penal para humanizar a redação, né? Mas, enfim, para a gente não se desconcentrar aqui, apesar das expressões serem infelizes, a gente tem que ler, né? Então, diz que é isento de pena a pessoa que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação ou da omissão, ou seja, ao tempo em que ela cometeu aquilo que dizem que é crime, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui eu acho uma coisa importante a gente pensar no seguinte: são duas hipóteses aqui de inimputabilidade, que você não aplica pena à pessoa que tem deficiência. É quando ela não consegue entender o caráter ilícito e injusto da conduta que ela pratica. Também quando, apesar dela ser capaz de entender o caráter ilícito da conduta, ela não consegue, em razão da condição, se determinar segundo esse entendimento que ela tem. Então, ela tem um entendimento, mas não consegue se determinar. São duas hipóteses. Uma é a pessoa não ter o entendimento do que é certo e do que é errado. Tem pessoas que têm deficiências que a colocam nessa situação, que ela não tem noção de que aquilo está errado. E tem a pessoa que tem noção de que está errado, mas ela não consegue se determinar porque a condição torna irresistível, impossível de resistir à prática daquele ato. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe, vou dar um exemplo que é um exemplo, eu acho que é um modelo fácil de entender. Você deve conhecer a síndrome de Tourette. Na síndrome de Tourette, além dos tiques, aquelas expressões repetitivas, em algumas pessoas aquilo se manifesta com a pronúncia de palavras involuntárias. E às vezes essas palavras são xingamentos, insultos. A pessoa está conversando com você normal, de repente a pessoa ela tem um tique, se contorce e pronuncia um insulto.
Só que a pessoa não quis te insultar. É por causa da síndrome de Tourette é que ela pronunciou, porque ela não consegue se determinar, ela sabe que é errado insultar uma pessoa, que é um crime contra a honra, objetiva ou subjetiva, mas ela não consegue se determinar a esse cometimento deste ato que é ilícito, que é insultar. Entende isso? Então duas situações. Primeiro, a pessoa não tem deficiência e não tem conhecimento, não tem discernimento se o que ela está fazendo está certo ou errado. Ela não tem condição de avaliar a ilicitude daquilo. Segunda hipótese, ela tem condição de avaliar, mas ela não consegue se determinar, não consegue agir de outra maneira. Então, essas duas hipóteses geram a inimputabilidade. Na inimputabilidade, não pode ter condenação criminal. Sabe o que é não poder ter condenação criminal? Você não pode impor pena de detenção ou de reclusão, nem que você converta essa pena em serviço à comunidade ou pagar uma cesta básica, não pode ter a pena. Então o que tem então? Nesses casos, quando fica comprovado isso, que a pessoa ou não tinha condições de saber da ilicitude, ou ela não tinha os meios de resistir, embora conhecesse a ilicitude, meios de resistir ao próprio impulso em razão da condição, a pessoa vai sofrer uma medida de segurança. A medida de segurança, ela pode ser ou de internação da pessoa, se for uma coisa muito grave, que possa colocar em risco a vida de outras pessoas, e o juiz entender que naquele caso é melhor que a pessoa fique num tratamento fixo dentro de uma instituição, então o juiz vai institucionalizar essa pessoa durante certo tempo até que sejam produzidos laudos clínicos de profissionais dizendo que essa pessoa não precisa mais estar ali. Não é prisão, é tratamento. Ou o juiz vai determinar que essa pessoa se submeta a um tratamento ambulatorial, uma vigilância ambulatorial, que não precisa ficar internado, né? E vai informando ao juízo, de tempos em tempos, relatórios médicos para dizer como é que está a situação da pessoa, para, enfim, acabar a medida de segurança, porque a medida de segurança não pode ser para sempre também. Tá bom, mas como é que faz isso no processo criminal? É assim, você que me fez a pergunta, atenção, você, na defesa você disse que foi processada, né, e que foi condenada. Na defesa do processo, quando o juiz intima você a apresentar a resposta à acusação, que é a primeira defesa do processo, você já tem que colocar o incidente de insanidade mental. Gente, eu vou repetir, eu também acho horrível a nomenclatura que é utilizada pelo ordenamento penal brasileiro. Não tinha que se chamar isso, né? Tinha que se colocar um nome mais humanizado, sei lá, por exemplo, exceção de condição da pessoa com deficiência, uma outra coisa. Mas o nome, talvez em razão desses ordenamentos penais serem muito antigos, da década de 40, é realmente horrível. Chama incidente de insanidade mental. Você tem que entrar com esse incidente. Nesse incidente, você vai juntar o laudo diagnóstico, o relatório, tudo que o seu médico fala, e o juiz vai nomear peritos oficiais, médicos oficiais, para também avaliar essa pessoa. E aí, o seu advogado, naturalmente, vai saber como contextualizar essas informações clínicas fornecidas pelo médico particular e também pelos peritos e fazer o cotejo dessas condições com os fatos que ocorreram. Então, sempre tem a possibilidade de ter um tratamento diferenciado a pessoa que tem transtorno do espectro autista. Mas isso se resolve dentro dos autos. Dentro do próprio processo de defesa, a pessoa pode obter do juízo um tratamento diferenciado, chegando até a obter uma sentença declarando que a pessoa, naquele momento, era inimputável nessas condições que eu descrevi aqui. Eu espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal e de compartilhar com outras pessoas que você também ache que possa ter interesse nesse assunto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.